Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo aqui precioso de aula. Obrigado, Pai, por esse vídeo, essa aliança tão preciosa, Pai, que o Senhor fez com teu servo Abraão, que fala muito conosco, Pai. Essa aliança que ela é incondicional, Pai, porque o Senhor sozinho, Pai, garante o cumprimento dessa promessa. O Senhor garante os termos dessa aliança. Eu oro, Pai, por cada um que está aqui nessa aula hoje, nessa terça-feira, dia 16, Pai, de maio. Estamos caminhando aqui já para o meio do ano, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos leve à maturidade, nos leve ao pleno conhecimento de Cristo. Derrame aqui sobre nós, Pai, espírito de sabedoria e revelação. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, repreendendo todo mal mesmo, toda distração, tudo que se levanta, Pai, para atrapalhar o participar de cada aluno nessa turma, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, tudo aquilo que se levanta realmente para nos parar no conhecimento do Senhor, para nos desanimar, Pai, fora da nossa vida. Isso não vai nos parar, Senhor. Vamos perseverar, Pai, assim como Abraão perseverou, e veremos nessa aula, Pai, mesmo contra todas as circunstâncias, Senhor, nós perseveraremos, Pai, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos enviou o teu Espírito. Eu oro, Pai, para que cada um de nós aqui possa perceber o Espírito Santo, possa perceber, Pai, se entregar totalmente nessa hora. Como diz lá em Romanos 12, é o nosso culto racional, Pai. Oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Pai, então nós nos oferecemos aqui agora, dizemos sim, Senhor. Sim, Senhor, nós oferecemos a nossa vida em gratidão, em honra, em serviço a Ti. Fala conosco, nos transforma pelo poder da Tua palavra. Pai, nos moe o nosso coração, quebranta-nos aqui, corrija os nossos maus caminhos, que a Tua palavra penetre fundo e que a partir de nós o Senhor alcance muitas vidas, Pai. Como nós temos pedido aqui, Senhor, se não for eu, Pai, que vou realmente impactar a minha geração, Pai, que pelo menos eu seja o Ananias, que eu seja pelo menos o Barnabé que treina, Pai, aqueles que vão fazer a diferença de fato, Pai, para mil multidões. Levanta aqui nessa turma, Pai, aqueles que vão realmente para impactar nações, que vão levar esse evangelho, Pai, para todas as nações, Senhor. Deus, ativa aqui, Pai, chamados missionários. Ativa aqui, Pai, chamados missionários. Oh Deus, que coisa louca, Pai. Eu venho ao meu coração aqui, Pai, o nome de um país que eu nunca antes pensei, Namíbia. Oh Deus, eu nem sei onde fica, Pai, mas eu oro, Deus. Nós oramos pela salvação desse lugar. E eu oro, Pai, talvez alguém aqui, Pai, com um chamado, passará nesse lugar, Pai, passará por esse país. Então eu oro, Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, nos dá visão aqui, nos dá visão, Senhor. Nos dá os teus olhos, Jesus. Nos dá compaixão pelas pessoas, Pai. Muitos aí, semana passada, essa semana, estão tendo dias do amigo. Pai, é uma data festiva, uma data de evangelismo. E nós oramos, Pai, que o evangelho, que é poder de Deus para a salvação, seja anunciado, que o poder da ressurreição se manifeste, que haja conversão real, Pai. Transformação de vida, Senhor. E que aqueles que vierem nos visitar, Pai, aqueles que vierem nos visitar realmente possam crer e perseverar, Pai, na fé, ficarem firmes com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. E aí, galera? Amém. Amém. Quem aí teve dia do amigo e tem aí um testemunho de salvação aí para contar rapidinho? Alguém aí? Ou vai ter ainda? Eu vou ter só quinta-feira. Quinta-feira, né? Muita gente já teve aí já desde semana passada. Alguém da galera suas aí vai batizar, pessoal, esse final de semana? Sábado tem batismo. Da minha tem no próximo. É isso aí. Galera, então vamos ficar de olhos abertos aí, hein? Vamos cumprir lá o Plínio, a Poli falando. Isso aí, ó. Olha só o Plínio, 6 da célula dele. Glória a Deus, hein?
Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Gente, eu fiquei muito feliz. Esse último sábado teve, não sei se vocês ficaram sabendo, teve o Manada, né? Encontro lá promovido pelo Legendários, mas era aberto para qualquer um, né? O famoso boi no rolete lá, na sede campestre, 800 homens reunidos. Ô, Glória! E, meu Deus, foi a carne mais gostosa que eu já comi na minha vida, aquele negócio ali rodando, meu Deus do céu. E, galera, foi um tempo muito precioso e, assim, eu fiquei muito feliz porque a cada 10 minutos trombava um aluno e falava: ô, professor e tal, o curso romano está sendo uma bênção para mim. Ô, professor, foi saudade do seu curso, né? Pessoas de turmas anteriores. Então, glória a Deus demais. Fico muito feliz mesmo de estar contribuindo na vida de vocês. Espero, né, se a gente ainda nunca se encontrou aí pessoalmente, espero um dia poder encontrá-los. Vai ser muito uma bênção, né? Como eu disse, algum dia alguém aí aparecer lá na sede, né, lá no Santo Antônio, pode chamar lá que você pode me dar um oi, hein? Então, pessoal, é isso. Vamos seguindo aqui o nosso conteúdo. Hoje temos aí Romanos 4 e 5 para ver. E eu já tinha mandado, né? Já tinha mandado a correção dos últimos 2 questionários para vocês. E eu espero hoje liberar aí mais um questionário, né, cheio de perguntas interessantes para a gente ver em relação aí à vida de Abraão. Nós vimos aí, né, a aliança, e o que esse vídeo aí te lembrou da última aula, né? Eu já até comentei algumas coisas aqui, mas alguma coisa falou mais forte aí ao seu coração? Colocou aí pra gente a aliança de Deus e a necessidade ainda do sacrifício, né? Uhum. Exatamente. Aliança com Abraão. Isso aí. E é engraçado que, é claro que ali é essa série Gênesis, né, que a Record fez, toda essa licença poética e tal, né? Nenhum trabalho desse tipo é feito sem incluir coisas na história. E eu achei até assim, de certa forma, interessante, eles colocaram, não sei se vocês perceberam, que lá na Bíblia fala, né, que Abraão ficou muito tempo ali enxotando aves. Aves começaram a aparecer ali por causa do sangue, né? E aí eles associaram essa ação daquelas aves a uma ação demoníaca, né? Vocês perceberam? E, assim, não é muito louco eles terem feito isso, não, porque nas próprias parábolas de Jesus, ele usou a ave como símbolo de ação demoníaca, né? Por exemplo, a parábola do semeador, né? Onde a semente cai pelo caminho e a ave vai lá e pega. E Jesus explicando fala: aqueles que ouvem a palavra e não entendem, o inimigo rouba essa palavra do coração. Então, foi por causa disso que eles inseriram esse detalhe ali no vídeo. Mas não o é importante... qualquer ave, né, Kim? São abutres, né? E abutres são aves que vêm para comer a carniça mesmo, né? Sim. Então você vê que ela reporta tudo para o lado ruim, né? Sim, sim. Se alimenta da carnalidade, né? Da carne morta, né? Ainda por cima, né? Da morte na carne. Olha só que significado, né? Se alimenta da morte na carne. Quer falar aí, Tati? Sim, só uma dúvida, pode parecer uma pergunta tola, mas existe alguma explicação do motivo das aves, né, que Deus pede para Abraão, para elas não serem feitas da mesma forma que foi feito com a carne? Picada ao meio lá? Olha, eu não sei te falar o certo, mas eu acredito que tem algum significado. Mas eu sei, por exemplo, o seguinte: na lei estabelecia, quando estabelece os sacrifícios lá, 400 anos depois daquilo ali, vem a lei, né? E na lei, por exemplo, previa que, por exemplo, famílias ricas, na hora de levar o sacrifício lá para o templo,
famílias ricas, por exemplo, podiam levar um bezerro, né? Uma coisa assim. Aí Deus prevê que realmente existiam condições financeiras diferentes, e aí algumas famílias, né, poderiam levar, por exemplo, cordeiros, né, para serem sacrificados, poderia levar, e aí vai descendo de nível, até que chega o nível mais baixo de sacrifício, era realmente as rolinhas. E aí, nesse caso, eu acho que os animais não eram partidos mesmo. Então, mas eu não sei te falar por que não é partido. Talvez seja porque realmente um animal menorzinho, não precisava. Colocou um de um lado, outro do outro, tá bom já. Mas eu acho que deve ter significado, mas ao mesmo tempo, como eu tenho falado para vocês, é muito perigoso, às vezes, a gente perder o assunto central do texto procurando detalhes. Os detalhes são muito importantes, cada detalhe da Bíblia importa, mas qual que é o foco central aqui? A aliança. É um ritual de aliança em que somente Deus passa no corredor, simbolizando que é uma aliança unilateral. É uma aliança que Deus se garante. É uma aliança, e os animais estão partidos e mortos, significando que se para essa aliança, que Deus está colocando a própria vida como garantia dessa aliança. Então, ou seja, se essa aliança não for cumprida, tipo assim, ela vai ser cumprida ainda que eu morra. Então, ainda que eu tenha que ser partido, assim como esses animais. Então, o significado, o objetivo principal do texto é esse. Vamos lá. O Kim, aí tem alguma coisa disso aí, Jason? Tem um aspecto que eu acho que é importante, está relacionado ao sangue, né? Ao vigor. Existe uma preocupação aí do sangue ser sempre derramado na terra e o animal nunca ser sufocado. Então, a Bíblia fala em muitos locais isso a respeito de não comer o sangue, né? E até os testemunhas de Jeová tem um temor em relação à transfusão de sangue. Sim. E a utilização do sangue. Esse significado do sangue voltar para a terra, ele tem um aspecto interessante. Então, a ave, ela nunca é estrangulada, ela não é sufocada. Você tem que tirar o sangue da carne e jogar o sangue na terra. O sangue, ela está para o corpo animal, para o corpo carnal, é o vigor da vida. Da mesma forma que o espírito é o vigor da alma. Então, existe no sacrifício um respeito com a vida inocente dela voltar para a terra. Eu acho que isso é interessante. E acho que no primeiro concílio também, lá em Atos, quando eles decidem fazer um encontro, Paulo decide promover um encontro em Jerusalém para discutir o que os gentios deveriam seguir da lei. E o sangue é citado como não comer, não abusar do sangue inocente, não comer do sangue, não comer da carne idolatrada a ídolos e nem comer do sangue. Essa ideia do sangue é o vigor da vida. E isso é muito importante da gente considerar espiritualmente para acabar não existindo ritos nisso, né? Eu acho que o sentido da Bíblia toda com relação ao sangue tem a ver com isso, com o vigor da vida. Então, se você abusa, por exemplo, de uma criança ou de um inocente, você está abusando do sangue, né? Do vigor que a pessoa usa para a vida. Então, a exploração do homem por outro homem, por isso que tem essa preocupação em relação aos patrões, aos senhores de escravos, de ter um relacionamento adequado para não abusar do sangue, do vigor inocente. Acho que esse conceito é muito legal. Interessante, é uma boa aplicação, né? A gente extrai um princípio
e aplica ele na vida, né, para vários motivos, né? Muito interessante. Pessoal, eu não coloquei aqui na apresentação como que ficou o ranking, né? Mas eu até o final da aula aqui, talvez eu fale para vocês quem que ficou lá em primeiro lugar, segundo, dos últimos formulários. Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma pergunta, alguma correção do formulário anterior? Eu pedi lá para vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida que eu ia abrir aqui na aula, então eu estou dando essa oportunidade. Kim, Diga. no exercício 6, naquelas de marcar X, né, de verdadeira, eu tinha marcado que o gentil é julgado com base na lei, mesmo que ele jamais tenha conhecido a palavra. Eu ainda lembro que você comentou aqui na aula que, por exemplo, os índios, mesmo não conhecendo a palavra, eles seriam julgados de qualquer maneira. Sim. Então, assim, foi nisso que eu reportei, entendeu? Porque, assim, eu sei que o nosso julgamento, né, que nós vamos ser... A gente, depois que caminhou, assim, a gente tem percebido, né, que a graça e a fé que vai nos salvar. Mas a lei, ela vai estar ali e mesmo que eu não conheça a lei, ela vai me julgar, não vai, não? Alguém sabe responder essa aí, pessoal? Eu Vai lá, entendi Vitor. que Você sabe responder, colocou lá, Vitão? que com lei Fala vai aí. ser sem lei Eu acho que... Tá dando me escutar? Pode terminar de falar. Não, pode ir. Eu acho, se estiver errado, pode me corrigir, mas pelo que você falou na outra aula, a partir do momento que a gente é salvo pelo sacrifício de Jesus, a gente é meio que apagado, não apagado, né, mas ele levou sobre si tudo que a gente fez, todos os nossos pecados, e a partir desse momento a gente não vai ser julgado dessa forma, porque só vai ser julgado quem não crê em Jesus, quem não foi salvo através dele. Porque se a gente fosse julgado pela lei, a gente não passaria de forma nenhuma, não existe forma. Então, não existe, a lei não é um critério para a gente, porque vai meio que trocar Não, de mas função. Não? a sua resposta está correta, mas a questão, ela acho que não é essa. A questão aqui a questão é pessoas não salvas que estão sendo julgadas. Então tem o gentio e o judeu, eles ambos vão ser condenados. E aí qual vai ser o critério que será usado para condenar o judeu? E qual é o critério que será usado para condenar o gentio? E aí a alternativa lá falava: o gentio será julgado com base na lei. E aí isso está como falso. Por que é falso? É falso porque é o que está lá em Romanos 8, né? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, mas eu não estou falando de quem é Cristo, salvo. a lei do porque Espírito da quem vida vai pela libera lei é da o lei do judeu. pecado e da morte. Então, Mas nós não ele é o estamos falando aqui gentil. de... É porque você usou, por exemplo, não há condenação, isso é para uma pessoa salva. Para quem não está salvo, tem condenação, sim. E aí, qual é a base da condenação? Não é ser gentil, mas é não ser salvo. Não estar salvo. Então, mas ele vai ter que ser julgado por alguma coisa. Qual é a base todo juízo tem que ter uma régua de medir. E a régua de medir é a lei. Agora, essa questão que o Kim coloca é muito interessante pelo seguinte: como os gentios, cada cultura, cada nação tinha leis próprias, eles deveriam ser ensinados na lei de Moisés para poder ter a régua de julgamento. Aí a resposta é: Jesus veio ensinar justiça e verdade. Então o Espírito de Deus comunica com o espírito do homem e ele sabe o que é certo, o que é errado, está impresso na consciência dele. Agora, as leis que foram dadas a Moisés, eles são uma régua para os judeus. Isso. Gente, a Mas questão a pergunta toda aí, é ó, sobre gentil, gente.
Então, mas olha aí, gente. Olha só, a resposta está aqui. Romanos 2, verso 12. Romanos 2, verso 12. Todo aquele que pecar sem a lei... O que é isso? Pecar sem Pela lei. lei É o será gentio. julgado. É o Sem gentio, porque ele conhecimento, né? pecou... Oi? Sem o conhecimento. Sem o conhecimento da lei, exatamente. Então, sem lei, ele perecerá. Então, o sentido aqui é julgamento. Ele será julgado por outra coisa. Ele não pode ser julgado pela lei, porque a lei não foi para ele. Agora, aí ele vai falar, e todo aquele que pecar sob a lei, quem que ele está falando? Do judeu. Quem que está sob a lei? O judeu. Que a lei foi dada para Israel. E pela lei, então, ele será julgado. Então, por que aquela alternativa era falsa? Então, ó, o gentio será julgado com base na lei. Errado. Ele será julgado com base em duas coisas: a revelação na natureza e a revelação na consciência. É isso que a gente falou. Ele não vai ser julgado com base na lei. Quem vai ser julgado com base na lei é quem conhece a lei, quem está sob a lei. Deu para entender a distinção? Para mim, deu. Eu entendi, mas é porque na hora de eu responder, eu pensei naquilo que você falou na aula, porque eu saio anotando, né, professor? Sim. Aí que você falou assim, mesmo o índio que está lá no meio da mata, ela não tendo conhecimento da lei, vai ser julgado do mesmo jeito. Aí eu fiz uma ele vai associação em ser relação condenado. Sim, Uhum. ele vai ser condenado do mesmo jeito. Só que o motivo da condenação é diferente. É outro, eu entendi agora. Ele vai ser condenado porque ele não, adorou a Deus conforme a revelação na natureza e na sua consciência, que é o que está lá em Romanos 1, verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E ele estava falando da revelação da natureza, que os atributos de Deus invisíveis são claramente vistos e percebidos nas coisas criadas. Então, esse seria o caso do índio. Alguma dúvida mais? Cara, agora surgiu uma dúvida sincera com relação a isso, que se o índio ele pegar a revelação de Deus na natureza, ele não tem plena ciência de que essa revelação revela Cristo Jesus. Certo. Essa revelação revela o Deus da natureza, muitas vezes, que eles vão chamar. Então, e a gente só é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Então, como essa salvação do índio seria possível se ele não teria o conhecimento desse Cristo Jesus? Porque Cristo Jesus não é revelado na natureza. O que é revelado é o Deus da natureza, em tese. Correto. Né? Porque a gente só tem ciência de que esse Deus que é revelado para nós só é revelado porque a Bíblia fala, porque isso é o Cristo Jesus que veio, morreu, tal. Como que eles, sem esse conhecimento de que foi o Cristo Jesus que morreu, eles vão ser salvos, sendo que eles só podem ser salvos mediante a fé em Cristo Jesus? Muito bem. Ó, já vi o Jason levantando a mãozinha aqui, mas ele que gosta de falar, eu vou pedir para outra pessoa tentar responder o Carlão aí, se souber. Ô, Jason, vou te apertar aqui nessa, hein? Foi exatamente isso que eu pensei, viu, Carlos? Outra pessoa sabe responder aí, gente? Porque nós falamos disso. Entendi essa dúvida sobre a atriz. Eu quis mudar um pouquinho só para ver se... Eu também tenho essa dúvida aí, não tem como eu responder. Uai, gente, olha que beleza, hein? Que porque para o índio não existe o nosso Deus, existe o Deus deles. Né? Pessoal, alguém sabe responder a pergunta ou não? Pô, pelo menos um palpite aí, ó. Às vezes você não sabe totalmente. O Jazão tá louco ali para falar. Ninguém mais aí, pessoal? Que isso, gente? Vocês faltaram às aulas, velho. Gente, tem um slide escrito... Isso que o Carlos está fazendo pela segunda vez, né? E ele tá perguntando. Imagina... Ela tá na segunda turma já. Mortais. Quando você fala essa explicação que você me deu antes, eu consigo entender para nós, né? Quem tem o conhecimento. Mas não, por isso que eu fiquei agarrada lá nesse índio, lá que você falou, as coisas às vezes prendem a cabeça da gente e a gente fica agarrado mesmo. Então, eu fiquei presa na questão, né, nessa questão do índio, que poderia ser qualquer outro povo que vive no isolamento, que vive sem o conhecimento, entendeu? É claro. Gente, eu vou ter que responder aqui, viu, Jason? Para a gente poder seguir um pouco mais rápido.
Mas o seguinte, a gente deixou muito claro lá na aula que essa revelação ela tem o poder de apenas condenar. Ela não tem poder para salvar. Ela não foi dada para salvar. A revelação da natureza, a revelação da consciência e até mesmo a revelação pela lei. Nenhuma delas tem o poder de salvar o ser humano. Nenhuma. Nem mesmo a lei. O judeu lá, ele poderia pegar a lei e falar assim, não, então eu vou cumprir a lei. Ele não seria salvo, porque ele ia falhar em algum ponto, com certeza, já é conhecido isso, é um fato, então ele também não consegue ser salvo. Até porque a gente já estudou que pela lei ninguém vai ser salvo. Exatamente. Aí, o índio, então vamos lá, ele pode olhar para a criação, ele pode olhar para a natureza, assim como de fato eles fazem, e eles então creem que há uma divindade. Não é isso? Você vai nas tribos, gente, existem divindades, eles tiraram isso de onde? Será que alguém foi lá e ensinou eles isso? Não, eles tiraram da revelação da natureza. Agora, o Deus que eles... essa divindade que eles pensam, crer, é o Deus da Bíblia? Não, porque, assim, eles percebem que há um Deus, mas não sabem detalhes desse Deus, não é verdade? Não tem muito que... não tem como se aprofundar no conhecimento desse Deus. Só que a Bíblia, então, ela não se propõe, ela não fala em momento algum que essa revelação que ele vai ter da natureza vai levá-lo à salvação. A Bíblia fala que a partir dela ele é indesculpável. Porque, ou seja, de alguma forma, Deus se revelou para ele. E ele não deu graças e glorificou a esse Deus. Beleza. Aí, e se ele der graças, então, e tentar buscar esse Deus? O que pode acontecer? Então, é o que eu até comentei, né, do fator Melquisedeque, que é um livro que mostra justamente isso. Descobriram na história e também na atualidade muitas tribos que creem em Cristo e no Deus da Bíblia sem nunca ter chegado a Bíblia lá. De forma assim sobrenatural. Os nomes são diferentes, entendeu? Só que a história é a mesma. Por que isso? Porque ao buscar esse Deus que se revela, o evangelho vai acabar, né? O próprio Deus vai lá e completa a revelação. Então é o que acontece muito aí, igual eu comentei, né, de países islâmicos, onde é proibido pregar o evangelho, é proibido alguém chegar lá e pregar o evangelho. Então, como que tem salvação lá? Cara, muitas vezes o próprio Jesus se revela. E aí é isso que é necessário acontecer. O evangelho tem que ser anunciado de alguma forma, ou pelo missionário, ou pelo próprio Jesus aparecendo ali. Realmente, só pela natureza ele não vai conhecer a Cristo. Então, se não houvesse essa necessidade urgente de que o missionário vá lá pregar o evangelho, não precisaria Jesus ter o ID, não é mesmo? Vá por todas as nações e prega o evangelho, cara. Isso é uma ordem com uma urgência. Por que ela é urgente? Porque se o evangelho não chega, não tem jeito mesmo. Não tem como, infelizmente. Ele é indesculpável, né? E então há essa seriedade muito grande. A dúvida ela é boa e realmente porque, né, existe até mesmo na central essa oração, esse incentivo financeiro e a gente sonha, né, com muitos mais missionários serem enviados. Gente, pastor Paulo direto ora pelos ribeirinhos, comunidades na Amazônia e tal, lugares que nunca sequer ouviram o evangelho, que não tem a Bíblia na linguagem ali. Então, há essa urgência justamente pela necessidade do evangelho. A revelação da natureza, ela existe, mas ela é insuficiente. Ela é insuficiente para que haja salvação. Beleza aí? Fala aí, Carlão.
Até porque essa questão do próprio Jesus voltar, né? Creio que dependa disso, né? De todas as pessoas terem, pelo menos, recebido alguma revelação da existência dele. Porque seria injusto ele voltar sem ter se mostrado de alguma forma para as pessoas e aí a pessoa ia para o inferno sem saber que existe pelo menos o inferno, ou se existe algum Deus. Mas assim, isso aí é complicado, né? Porque assim, tá lá em Mateus 24, se eu não me engano, é verso 19, vem aqui na minha cabeça, mas posso estar errando no versículo, né? Que diz que em todas as nações será pregado o evangelho do reino, e então virá o fim. Eu não entendo pelo versículo que, de fato, todas as pessoas ouvirão o evangelho. O que está escrito, de fato, é que em todas as nações será pregado. Falar que todas as pessoas vão ouvir, eu acho muito forte. Mas pode ser. Outra coisa. Será que esse texto ele está falando, a gente pode levá-lo a todas as gerações? Eu acredito que não. Eu acredito que é realmente para aquele momento ali da história. Naquele momento da história, é um avivamento mesmo da igreja em pleno caos mundial e, de fato, haverá realmente uma ousadia de levar o evangelho, talvez pela primeira vez na história, em todas as nações. Né? O pastor Léo até comentou, né, que enquanto ele estava lá no Havaí, o pessoal da Jocum fez um estudo em que parece que faltam, 4.000 idiomas, né, dialetos para serem traduzidos à Bíblia. E aí está tendo um grande esforço assim, missionário, e eles levantando lá pessoas, quem quer aí traduzir para tal idioma? E aí o pessoal, cada um ali pegando um idioma para traduzir a Bíblia, e na estimativa deles, eu não lembro exatamente o dado, mas eles acreditam que dentro de, no máximo, aí, 15, 20 anos, já vão ter conseguido traduzir a Bíblia para todos os dialetos que existem no planeta. Então, é somente nessa nossa geração que isso vai acontecer. Olha que coisa louca, né? Nós estamos aí num momento muito importante da história, inclusive, que pode até ter esse significado aí de Mateus 24. Mas beleza. E assim, gente, acho que a dúvida ela sobre a questão de todo mundo ter que ouvir, por que deixa vocês indignados? Porque talvez vocês pensam que uma pessoa ser condenada sem ter ouvido o evangelho é injusto. É aí que está a raiz do problema no coração de vocês, né? Eu estou lendo a mente de vocês. Só que não é injusto. Não é injusto. Por quê? Todos pecaram. E para a Bíblia, o pecado ele é uma escolha mesmo. Tipo assim, a pessoa ela vai ser responsabilizada pelos seus crimes. Ela será responsabilizada por aquilo que ela fez. E não só isso. Infelizmente, ela colhe também os efeitos da responsabilidade de Adão. Então, Adão pecou e seus filhos são punidos, de fato, com essa morte, com essa condenação, porque ele entregou todo mundo para ela, mas os filhos reproduzem os pecados do Adão, do próprio pai. Então, como todos reproduzem esse sistema, eles são condenados de forma justa. Justa. Deus não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, Deus continuaria sendo bom. Ele continuaria sendo amor. E ele continuaria sendo plenamente justo. Porque o normal é esse. Todo mundo ser condenado. Esse é o normal. O estranho é alguém ser salvo. Vocês entendem? O extraordinário, o que a gente tem que babar, pular, chorar, é porque alguém foi salvo na história. Porque todo mundo merece ser condenado. E aí, meu Deus do céu, Deus se tornou carne. Ele veio, desceu do trono, e veio, se tornou homem, morreu na cruz, recebeu a ira, a condenação em nosso lugar. E ressuscita. E mostra para a gente que há esse caminho, essa saída. Isso é que é o extraordinário da história, que a gente não merece, jamais vamos entender plenamente isso. Isso que é o mistério.
É isso que realmente não tem explicação. Por que Deus me salvou? Eu não sei, não tem explicação, só ele, é dele. Porque não... O Spurgeon, né, tem uma pregação dele que ele fala justamente disso. E a gente vai falar até disso em Romanos 9. Muitos, Spurgeon falando, né? Muitos me perguntam, que lá em Romanos 9 fala, Deus amou Jacó e odiou Esaú. E aí ele fala, muitos me perguntam, por que Deus odiou Esaú? E ele responde, a pergunta que você deveria fazer é por que Deus amou Jacó, cara? Porque ele deveria odiar os dois. Então, o estranho da história não é ele odiar Esaú. O estranho é ele amar Jacó, aquele baita enganador, aquele cara safado. Esse que é o estranho, né? E seria plenamente justo Deus condenar a todos, pessoal. É isso que talvez a gente não entenda no nosso senso de justiça própria, né? A gente ainda tem dentro da gente, às vezes ainda tem aquela justiça própria. Mas por que será que Deus não, né? Eu acho que Deus tinha que salvar tal pessoa, mas o julgamento de Deus é diferente do nosso e, né, a gente precisa entrar mais fundo nisso. Mas beleza, alguém aí quer comentar? Eu quero. Eu acho que a gente tem alguma revelação ainda na escatologia que pode resolver algumas questões, que é o milênio de Jesus, né? Que é a restauração de Israel. E eu vou lembrar aqui, o Carlos Henrique, que essa sensação de injustiça que você falou é a mesma que teve Elias, né? Porque Elias ele não deprimiu por causa que ele tinha medo da rainha malvada. Ele não tinha medo nenhum, ele estava encarando ela. A questão é que ele achava que com aquela demonstração de poder no monte feito por Deus, quando a demonstração que o fogo consumiu o sacrifício, ele achou que Israel iria se salvar ali. E a lei não salva. O que salva é a fé, né? Então, quando ele está deprimido, quando ele vai sair da depressão, Deus fala uma coisa que Paulo citou aí em Romanos, que existe um remanescente salvo para Israel de 7.000, e falou o número de 7.000, né? É óbvio que esse número aí pode ser só uma representação, mas o que ele estava querendo dizer para Elias Elias, não está tudo acabado. Acabe e Jezabel não vai matar todos os sacerdotes, porque eu reservei um contingente de fé que vai ser salvo. Então, e a questão do Melquisedeque é muito importante, porque Abraão recusou o dízimo do rei de Sodoma, mas ele pagou dízimo para Melquisedeque. Você só paga dízimo para o sacerdote e para aquele que tem aliança com Deus. E quem tinha aliança com Deus era Abraão. Melquisedeque apareceu ali de paraquedas, e mais na frente em Salmos vai ter a revelação de Davi, falando que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, ele está dando uma noção da fé. Então, a gente não sabe como esses outros povos podem ter acesso à fé antes da era de Jesus, mas o fato Melquisedeque está descrito na Bíblia. Sim. Então, acho que a gente precisa aguentar as pontas um pouquinho mais para chegar no milênio, porque tem pessoas que não acreditam no milênio da restauração de Israel acontecer no milênio, e isso significa que algumas pessoas vão ressuscitar por um reino de 1000 anos. 1000 anos é a duração de uma árvore muito grande, né?
E quem são essas pessoas que vão estar ressuscitando para esse milênio? Então, eu acho que a gente pode começar, em vez de ficar triste, começar a dar glória a Deus e falar assim, poxa, Deus, ele é muito misericordioso, ele é muito bondoso, e ele quer salvar as pessoas pela fé, pela graça. Tem muita coisa aí que a gente pode se surpreender mesmo lá no final. Mas, nesse momento, né, do que a gente vive hoje, a situação é essa. E aí, pessoal? Vamos seguindo, então. Ó, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vamos lá para nosso Romaninho 4, né? Vamos voltar aqui. Maravilha, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos ver para a leitura do texto. Então, pega aí sua Bíblia, né? Ou já prepara aí, né, sua caneta para você fazer algumas anotações. Então, lembrando, todos pecaram. Paulo demonstrou isso, mostrou que pela lei, pela obediência à lei, a justificação não é possível. Então, é necessário que a salvação seja por outra forma, e essa forma é a graça. E ela é recebida por meio da fé. E aí fica o questionamento, né? Então, e lá na época do Antigo Testamento, como as pessoas eram salvas? E aí ele vai usar o exemplo aqui de Abraão e Davi, grandes nomes do Antigo Testamento, para mostrar que sempre foi fé. Ok? Vamos lá. Vamos para a leitura aqui do texto. Romanos, capítulo 4. Vou abrir aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Vejam bem. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Então, veja aí, ó. Aquele esquema de pergunta e resposta, né? A diatribe de Paulo. O que diremos, então, de Abraão? Porque ele termina o capítulo 3 falando o quê, né? Ele termina mostrando que ele não é antinomista, né? Ele termina falando, olha, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Só que ele diz claramente que não é que a forma de se receber a justificação é pela fé em Jesus. É pela fé em Jesus. E talvez pode ter ficado o questionamento seguinte, e lá? E Abraão, então? Jesus não tinha vindo ainda? Como que ele foi salvo? Né? E lá no Antigo Testamento? E lá na época da lei? Então, também não era salvo? Então, ele está entrando para responder essas perguntas. Se, de fato, Abraão foi justificado pelas obras, ele teria, né? Ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, veja, se alguém é justificado por obras, como dizem, por exemplo, o espírita, como diz, por exemplo, o próprio, né, dentro do próprio catolicismo, quando diz, por exemplo, dentro do próprio islamismo, se alguém é justificado por obras, a pessoa tem do que se gloriar, ou seja, ela tem glória, mas no cristianismo é muito claro que a glória pertence somente a Deus. Beleza, 3. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Tá? Onde que isso está escrito? Alguém aí, na Bíbliazinha aí, no cantinho da sua Bíblia aí, está escrito o quê? Tem uma letrinha, normalmente com a letrinha aqui, aí lá embaixo você olha, qual que é a referência cruzada? Vamos ver se vocês estão com a Bíblia na mão mesmo. Gênesis 15, 6. Gênesis 15, 6. Muito bem. Ó, o pessoal está acordado aí, hein? Muito bem, parabéns. Então, ó, se a sua Bíblia não está escrita, você coloca aí, ó, Gênesis 15, 6. Gênesis 15, 6. Deixa eu aumentar aqui, ó. Beleza. Então, Gênesis 15, 6. Guarda isso, hein? Gênesis 15, 6. Abraão creu em Deus e ele recebeu a justificação. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor,
mas como dívida. Então, ele está falando de essa questão de obras, ó. Obras tem a ver aqui com trabalho, tá? E se você trabalha, o que você recebe não é favor, é dívida, é salário, ok? Mas Paulo está mostrando claramente que a salvação, a salvação, ela é um favor. Ela é debitada a nós, ela é dada a nós como um crédito. É Deus que faz e pronto. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, olha, esse confia em Deus é um sinônimo de crer, ok? É um sinônimo de crer, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Então, ó, a fé é creditada como justiça. O Deus que justifica o ímpio. 6. Aí veja, aqui eu vou passar uma régua aqui, ó. Deixa eu passar uma régua aqui. Porque agora ele vai usar outro exemplo. Ele falou de Abraão, agora ele vai para o grande rei Davi. Então, vem para Davi, ó. Davi diz a mesma coisa. Olha que interessante a argumentação dele. Ele está falando, cara, Abraão, antes da lei, disse isso, e Davi, dentro da lei, dentro do período da lei, diz a mesma coisa. Eles concordam entre si. E o que Davi diz, né? Que Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Aqui na Almeida, ó, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Então, o que Davi disse? Está escrito lá em Salmo. Já vai procurando aí qual salmo que é. Davi disse o seguinte: bem-aventurados, né? Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor, uma obra do Senhor, ó, não atribui culpa. Ok. Qual que é a referência cruzada aqui, pessoal? Salmo 32? Salmo 32, verso 1 e 2. 1 e 2. Isso aí. Muito bem. Se a sua Bíblia não está escrita aí, você pode escrever. Salmo 32, 1 e 2. Isso. Legal demais, né? Então, Davi falou, né, sobre isso. Sobre um Deus que perdoa pecados e é bem-aventurado. Fica muito feliz quem recebe isso, porque de certa forma está implícito aqui que essa pessoa não conquistou isso. Ela foi abençoada, né? O Senhor simplesmente não atribuiu a ela a culpa que ela merece. 9. Destina-se essa felicidade. Aí ele começa a perguntar. Ele volta aqui e começa a fazer aquele esquema de pergunta e resposta. Deixa eu fazer uma separação aqui. Aí. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. O que ele está querendo dizer, então? Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal. A circuncisão é um sinal. Como selo da justiça, da fé, que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Aí a conclusão é poderosíssima. A conclusão é poderosíssima e afeta a nós. Ó. Portanto, ele é o pai. Abraão. Portanto, ele é o pai. De quem? De todos os que creem. De todos os que creem, sem terem sido circuncidados. Ou seja,
vale tanto para o judeu quanto para o gentio. Porque Abraão é salvo antes da circuncisão existir. Então, ele é o pai da fé, e todo aquele que tem fé, então, é realmente filho de Abraão. Então, olha, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, que somos nós. Esse eles aqui, ó, somos nós, né? 12. E é igualmente, então, pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos. Olha que interessante que ele vai falar aqui. Então, circunciso, se você tiver dúvida, gente, se você tiver problemas, né? Igual eu já tive muita dificuldade de ler a Bíblia no passado. Eu não tinha tanto treinamento, né? Então, quando eu lia, eu não fazia a associação tão rápido igual eu faço hoje. Se talvez é o seu caso, escreva aqui, ó, judeus. Porque quem que são os circuncisos? Os judeus. Então ele está querendo dizer, olha, Abraão ele é pai dos gentios, e aqui ele está falando, é pai dos judeus, que não somente são circuncidados, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. 13. Nós vamos entender tudo isso aqui. Não foi mediante a lei. Olha que forte. Imagina um judeu religioso ouvindo isso. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa. Que promessa? De que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei, na verdade, olha o que a lei produz: ira. Então a lei não produz a promessa, a lei não produz a justificação, a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Já falamos desse objetivo da lei nas aulas anteriores. 16. Portanto, a promessa vem pela fé. A promessa vem pela fé, não vem pela lei, né? Para que seja de acordo com a graça. E assim seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então, a promessa está garantida para todos, tanto judeu quanto para gentio. Abraão é o pai de todos, todos que têm fé. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Na Almeida aqui é diferente, ó, interessante. Ó. Ele creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. A gente vai entender isso aí. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Olha na Almeida. Foi fortificado na fé, dando glória a Deus. 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha, plenamente convencido de que Deus é poderoso para cumprir a promessa. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram
escritas apenas para ele. Olha que importante isso aqui, ó. A aplicação para a gente, ó. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. Para nós, quem? Aqueles que cremos. Naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Vamos, então, meditar nessas palavras. Amém? Quem achou difícil esse capítulo? Pessoal, manda aí no chat aí, ou para você talvez foi mais tranquilo. Vamos fazer o seguinte, nota de... Vamos colocar grau de dificuldade na sua leitura. De 1 a 5. 5 é muito difícil e 1 é tranquilo. Então, para você, qual é a dificuldade desse capítulo? De 1 a 5, manda aí. 3, 3, 3, 3, 3, 1, 4, 3, 2, 4. Olha só, o pessoal tá 3, 4, hein? A maioria, 3, 4, né? Ninguém mandou aí 5. Alguns mandaram 1. A maioria tá no 3. Então, nível médio, vamos assim dizer, né? Nível médio, alguns 4 aí também. Então, vamos lá. Esse capítulo, ele é difícil. E aí, vamos voltar a algumas coisas que a gente viu lá no início do curso. Como está falando de Abraão, eu gosto de relembrar isso. Que a Bíblia inteira, ela tem uma narrativa, uma metanarrativa que guia toda a história. E, segundo Christopher Wright, né, no livro Teologia da Promessa, ele... Teologia da Promessa? Não, peraí, deixa eu ver se está aqui. Não. O livro dele é justamente sobre... o título é justamente sobre essa metanarrativa. E o que é colocado? As 3 trajetórias. A trajetória da bênção, ou seja, toda a Bíblia tem uma narrativa principal que guia todas as outras, que é a bênção de Deus, o favor de Deus, fluindo de Abraão para todas as famílias da terra. A graça, a salvação de Abraão para todas as famílias da terra. Essa é a história que vai guiar a Bíblia do início ao fim. A história também da revelação de Deus, onde Deus começa se revelando para um povo específico, os judeus, expandindo a revelação para os gentios e para toda a terra. Esse é o fluxo da Bíblia. E também o fluxo do governo. O governo de Deus, fluindo de onde? Do Monte Sião, em Jerusalém, onde rei Davi se assentou para governar, por exemplo. Esse governo de Deus na terra, do Monte Sião para todas as nações da terra, onde então o Messias, quando o Messias voltar, Jesus, se assentará no próprio trono de Davi para governar as nações. Então, esse é o fluxo da Bíblia, e Abraão, então, é muito importante nesse fluxo da Bíblia. Qual que é a estrutura, então, de Romanos 4? É mostrar que a salvação sempre foi pela fé, e Paulo está usando, então, o precedente de Abraão e de Davi. Na linguagem do direito, né, um precedente, né, tem a ver com jurisprudência. Então, por exemplo, tem um processo, eu não sou da área, tá, gente? Eu vou falar tudo errado aqui. Mas, por exemplo, eu entro na justiça contra, sei lá, a Vivo, né, de telefone aí. E o meu caso, pode ser que o juiz, né, seja lá quem for, ou a minha defesa, mostra ali, o juiz vai ver que um caso semelhante, quase idêntico ao meu, já foi julgado anteriormente a favor, por exemplo, a favor daquele que está sofrendo. No meu caso, seria eu. Então, se o juiz já julgou isso em outra ocasião semelhante, ele não precisa julgar de novo.
Então já está definido, ó, é uma jurisprudência, já está. Eu não preciso julgar de novo a situação, que ela já foi julgada anteriormente. Então, Paulo está falando o seguinte: olha, eu estou dizendo que a salvação é pela fé. E aí gera a questão, gente, mas isso é. De onde você está tirando isso, Paulo? Aí Paulo vai falar: não, eu estou usando de jurisprudência, porque lá atrás foi fé já. Com Abraão foi fé e com Davi foi fé. Então nós temos aqui um precedente, uma jurisprudência para dizer que Deus já julgou essa situação de que a salvação é por meio da fé, né? E aí ele vai citar Abraão mais e pegar ali 2, 3 versos ali de Davi. Lembrando, por que esses nomes são tão significativos? Porque Abraão é o pai da nação de Israel, conhecido como pai da fé, viveu 400 anos antes da lei. Davi é o grande rei da história de Israel e ele viveu dentro do período da lei. Então, o Paulo está pegando 2 personagens significativos em regimes, em alianças diferentes, para mostrar a mesma coisa. Então, no verso 2, se Abraão tivesse sido justificado por obras, ele teria então glória e não Deus. E a gente viu que a graça é a única forma de que Deus, de fato, receba toda a glória e não a nós. E ele vai e faz a pergunta: o que a Escritura diz? O que a Escritura diz? Isso é importante porque muitos rabinos, mesmo na época de Jesus, na época de Paulo, na época da igreja primitiva, naquele tempo, existiam muitos, né, mestres judeus que ensinavam sobre Abraão baseados em mitos e tradições, em tradições orais. E algumas dessas tradições passavam de geração em geração, dizia, por exemplo, o seguinte: que Abraão era o justo dos justos, quando Deus o salvou lá em Babel, lá em Ur dos Caldeus. Muitos ensinavam que, diante daquela nação corrompida, Abraão era o único que se manteve puro, e por isso Deus o escolheu. Porém, Paulo tira todo o crédito desses mitos e tradições, e ele vira e fala o que a Escritura diz, porque o resto não importa. A Escritura não diz que Abraão era justo. Não tem nada disso escrito. Pelo contrário, dá-se a entender que Abraão era mais um ali no meio de Ur dos Caldeus. Existem outros que dizem, inclusive, também baseados aí em tradições orais, que Abraão era de uma tradição familiar de construtores, inclusive de ídolos, e Deus o tira disso. Né? Então, a verdade, gente, baseado na toda a história bíblica, é que Abraão não merecia ser chamado. Deus o escolheu. É graça. É graça. Ele não se fez digno de ser escolhido. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Aí, seguindo. E aí, olha só, peraí. Ok. E aí, galera, a gente chega num ponto importantíssimo da aula que vai ser, assim, transformador aí para a vida de muitos. Quem já ouviu falar da polêmica aí? Paulo versus Tiago. Né? A justificação é pela fé ou pelas obras? Ou pela fé e obras? Veja aí, tem vários livros escritos nessa polêmica. Porque parece que Paulo fala uma coisa e lá Tiago fala outra. Quem já lidou com essa questão aí alguma vez? Manda aí no chat. Já aconteceu, eu já fiquei na dúvida em relação a isso, já me perguntaram na célula. Vocês já lidaram com isso, gente? Na célula tem demais essa questão. Muita, mas é muitas mesmo. Olha aí, hein?
Tá vendo? Olha aí, o Luiz tá falando aí que já teve, já lidou com esse problema. Principalmente quando vem pessoas espíritas, né, ou que conhecem o espiritismo, aí tem demais. Sim. Muitos, né? Eles fazem essa comparação, né? Os espíritas fazem essa comparação. Eu já tive também. Eu também já fui espírita, né, gente? Então, já tive. Muitos católicos também mais estudados, né? Porque, assim, o católico comum nem sabe das coisas, mas se ele for um pouquinho mais estudado, pode ser que ele venha com esse argumento também, baseado em Tiago, de que a salvação, a justificação, ela é por fé e obras. Por que existe essa polêmica? Talvez você está falando. Eu acho que essa polêmica é um pouco de mal entendido, porque quando a gente presta bem atenção no livro de Tiago, o que ele está querendo dizer é que existe uma fidelidade, que existe uma transformação, que as obras, elas são a demonstração que você tem fé. Então, se você for analisar bem, ele está falando o seguinte: olha, você foi salvo pela fé, mas isso não te dá direito de sair fazendo o que você quer mais, não. Você tem que pensar um pouco a respeito das suas atitudes. Eu vejo o livro de Tiago nesse sentido. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal essa questão, porque muita gente nem sabe do que a gente está falando. Olha para vocês verem, gente, como que a coisa realmente parece problemática, tá? À primeira vista. Olha só, Romanos 4. Eu selecionei alguns versos, olha. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que a Escritura diz? Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Não foi depois, mas antes da circuncisão. Aí o que Tiago 2 fala? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Olha, parece que se você lê, gente, assim, né, com uma certa imaturidade, sem um estudo, você acha que realmente um está contradizendo o outro. Porque Paulo fala claramente, a fé foi creditada como justiça sem obras. E Tiago vira e fala que Abraão foi justificado por obras. Aí lá embaixo, veja bem, aí ele continua, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso não foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Então, se você ler rapidamente como vai fazer aí talvez um espírita mal informado, o católico mal informado, eu estou até sendo feio assim falar que é mal informado, né? Porque muitos são bem estudados, mas se baseiam em premissas falsas. Estão querendo usar isso como um argumento, estão forçando o argumento a partir do texto, sem respeitar o texto. Então, é fácil resolver o problema, como o Jason até colocou. Você quer falar aí, Vitão? Queria só comentar aqui um pouco assim que eu cheguei a ler de Tiago, o que enfatizou bastante assim para mim, é só um comentário mesmo, é que a fé, ela sem obras é morta, então é como se fosse uma consequência, né? Então ele está partindo do princípio, Tiago, né, está partindo do princípio que você já entende isso, né? E assim como você falou, uma pessoa leiga só lê, não vai entender, mas foi isso que eu entendi, né, quando eu li. Mas assim, é igual assim, se você pega simplesmente essa frase, ó, a fé sem obras é morta. Aí gente, tá na confissão de fé católica. A confissão de fé católica romana não aceita a justificação pela fé somente. Ela está escrito lá assim: a justificação, a salvação ocorre pela fé juntamente com obras.
Está escrito lá. Por quê? Eles falam justamente isso, porque a fé sozinha é morta. Como diz Tiago. Então, você pega o texto puro, a fé sem obras é morta, pode dar a entender, se você ler pensando cruamente, que eu preciso de fé e obras. Sim, sim. Eu falo como se fosse uma consequência mesmo, né? Tipo assim, exatamente. se Só você que tem fé, você crê, consequentemente você vai exercer essa fé que você está crendo ali, né? Essa que é a solução. E aí, gente, o texto fica claro. O seguinte, olha só. Quando Paulo está em Romanos 4, aqui o nosso capítulo, quando ele fala o que diz a Escritura, ele está citando qual verso? Ele está citando onde? Ele está citando Gênesis 15, pessoal. Porque ele está falando de antes da circuncisão. Ele está falando porque a circuncisão ocorre em Gênesis 17. Então, ele está falando dessa frase de Deus aqui, que Abraão creu em Deus e recebeu a justiça, é o que acontece em Gênesis 15, antes da circuncisão, ok? Agora, Tiago fala do mesmo texto. Abraão creu em Deus e foi creditado como justiça. Só que aqui, gente, ele não está se baseando em Gênesis 15. Ele está se baseando em Gênesis 22, porque ele está falando do momento em que Abraão ofereceu Isaque sobre o altar, que é a imagem que nós estamos aqui de fundo. Então, veja que, por que os dois não estão um rebatendo o outro? Eles estão falando de momentos diferentes. Não dá para você colocar um contra o outro, porque eles estão falando de assuntos diferentes. Quando Paulo fala que Abraão foi justificado pela fé, ele está falando de receber justiça. Perdão dos pecados. Ser declarado como justo. Paulo fala nesse sentido. Tiago, quando fala justificado, ele não está falando de receber justiça. Ele está falando de demonstrar justiça. Então, ele está dizendo o seguinte: Abraão demonstrou a sua justiça por obras. Entende? Então, a questão é toda qual texto está sendo usado como base e qual que é o objetivo da argumentação. Paulo, o objetivo dele é mostrar que eu recebo justiça apenas por fé. Agora, Tiago vai argumentar que aquele que recebeu a justiça pela fé precisa agora, como consequência, como o Jason e o Vitor Hugo falaram, como consequência, eu preciso demonstrar essa justiça por obras. Esse é o fluxo natural da vida cristã. Eu recebo a justiça e agora eu demonstro justiça. Porque se eu não demonstro justiça, quer dizer que eu não recebi a justiça. Esse é o raciocínio. Por isso que a fé sem obras é morta. Não é que a fé... a gente tem que entender o seguinte, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se uma pessoa diz que tem fé e não tem obras, na verdade, ela não tem fé, ela tem uma falsa fé. É uma falsa fé, não é uma fé verdadeira. Quando ele fala que a fé sem obras é morta, é uma fé falsa. É uma fé que não produz obras. É uma fé, então, que é morta. Ela não é uma fé que não serve, que não... É uma fé que ele não foi justificado. Ele está falando de uma pessoa que não foi salva. Porque quem recebe justiça, de fato, vai demonstrar justiça. Ela terá, de fato, essa manifestação na sua vida. Tem muito a ver também com o contexto, o público que cada um está falando. Então, você imagina, existem, por exemplo, algumas igrejas que o pessoal só fala de graça, e às vezes o pessoal, sabe, não faz nada. Todo mundo só vai para o culto, escuta, tô na boa, tal, vou para o céu, e pronto, acabou, já está tudo bem, Jesus pagou o preço, beleza, acabou. Então,
O que essa igreja precisa? Ela precisa de uma pregação como de Tiago. Ela precisa de alguém que chega lá e fala, pessoal, beleza, é pela fé sim, mas você tem que entender o seguinte, se a sua fé é verdadeira, você precisa manifestar em obras. Se você que está aqui assentado nesse culto hoje não tem uma vida que demonstre essa justiça, eu colocaria em xeque essa sua salvação. Será que você é de verdade mesmo? Será que você se converteu mesmo? Porque se você não está caminhando em santidade, se você não está sendo impulsionado para um propósito, para falar de Jesus para as pessoas, para compartilhar do evangelho, para cumprir um chamado, tem alguma coisa de errado com a sua vida, irmão. Então a sua fé é uma fé morta. Coloque em xeque aí a sua fé. Esse é um contexto. Agora, outro contexto. Uma igreja muito religiosa, que todo mundo quer só fazer para conquistar a Deus. As pessoas estão lá, eu faço isso porque aí Deus vai gostar de mim. Eu não estou pecando porque senão eu vou para o inferno. Uma igreja muito religiosa, tudo baseado no fazer. Essa pessoa precisa de um apóstolo Paulo, que chega lá e fala assim, pessoal, você não vai ser justo por causa do que você faz. Você vai ser justo por causa do que Cristo fez. Quebra esse orgulho, quebra essa justiça própria. Não é pelas suas obras, é pelas obras de Cristo. É pela obra de Cristo que você recebe a justiça. Então se arrependa, porque você precisa agora, né, abrir mão aí de achar que as suas obras têm poder de te salvar. Não tem. As suas obras são consequência, mas aceite que é de graça, não é pelo que você faz, não tem mérito nenhum nisso. Vocês entendem que, dependendo do contexto, a ênfase da pregação muda, mas é sempre o mesmo objetivo, né? Ok. Resolvida a questão, pessoal? Gente, isso é tão sério, isso é tão sério, é um dilema tão real, que eu não sei se vocês sabem, Martinho Lutero, quando estava traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, lá na Reforma Protestante, Lutero chegou a pensar em tirar Tiago da Bíblia. Está escrito, está registrado. Lutero, porque Deus revelou de forma muito profunda a graça, a doutrina da graça, né? Sola gratia, né? Sola fide, que Lutero chegou a achar que Tiago era heresia. Ele pensou, esse livro está aqui errado, não era para esse livro estar aqui. E graças a Deus que Lutero não tirou, né? Você vê até a ação de Deus, porque ele traduziu mesmo contra a sua convicção pessoal. E de fato, ele pensou em tirar porque nem ele, naquela época, tinha entendido direito esse dilema, e nós aqui, nessa aula, estamos entendendo esse dilema. Você é muito privilegiado, amém? Kim, essa parte final sua, do que você falou anteriormente, ele está plenamente alinhado à questão da glória de Deus. Nós temos que entender que nós vivemos para o resplendor da glória de Deus. Isso. Nós refletimos a glória dele, não a nossa glória própria. E o que acontecia? Os homens que pegavam, citados na Bíblia, que pegavam as obras, eles têm exemplo. É o caso, por exemplo, do Esaú, é o caso de Nimrod. Então, as pessoas, eles queriam se justificar pelo próprio esforço, pela sua própria conquista. Exatamente. E isso não é... O homem já estava caído, para ele levantar, ele precisa da graça, exatamente, ele precisa do perdão, ele precisa da misericórdia. Então, a humildade entra aí, essencial, né? No Evangelho, sim. Queridos, vamos lá. Preciso avançar bem rápido, né? Então, a solução, se você for perguntado disso novamente, você vai simplesmente dizer, olha, Romanos 4 está baseado em Gênesis 15. Abraão recebe a justiça pela fé. Mas Tiago está baseando em Gênesis 22, onde Abraão já era justo pela fé, e aqui ele está provando que a sua fé é verdadeira. E como que Abraão provou sua fé?
Deus pede para ele sacrificar seu filho Isaque, e ele leva seu filho Isaque lá para o altar. Lá no limite de sacrificar Isaque, Deus chama Abraão, Abraão, e ele então não precisou sacrificar, aparece lá um cordeiro. Então, em Gênesis 22, Abraão não está recebendo a justiça, ele está mostrando que ele já é justo e que ele possui já uma fé madura, tá? Lá em Gênesis 15, Abraão demonstra uma fé imperfeita. Lá em Gênesis 15, Abraão, ele mesmo depois de Deus o justificar, ele pergunta: Senhor, mas como? Como que eu vou saber? E aí Deus fez aquele ritual com ele. Ele tem fé, mas é uma fé imperfeita. E aqui em Gênesis 22, ele já mostra uma fé madura. Deus fala, ele vai lá e faz, entendeu? Sem questionar, uma coisa louca, sacrificar o próprio filho, mas ele vai, ele confia, né? Kim, Deus, Abraão já tinha feito coisas loucas. Eu não acredito muito nisso aí. Eu acho que é uma ideia interessante. Mas se você pensar bem, Abraão era um cara rico, ele era cheio de bens, de escravos. Ele estava numa terra que era do parente dele, da parentela dos pais dele há muito tempo. E Deus vira para ele e fala assim: olha, levanta seu acampamento aí e vai para um outro local que eu vou te dar. Que quando você chegar lá, eu vou te mostrar. Abraão poderia falar assim: beleza, eu creio, e ficar parado lá. Igual o pai dele ficou parado lá em Pá-de-Arã. Agora, se desse uma chance para Tiago, ele ia falar assim: não, mas Abraão, se ele não tivesse saído lá da casa do pai dele, e ele não estava circuncidado ainda, né? Se ele não fizesse a obra de sair de lá, levantar do acampamento, ele não iria chegar no local onde que Deus iria mostrar para ele. Então, o que acho que fica da lição forte mesmo é que, gente, tem o Espírito Santo que testifica dentro do nosso interior e quer que a gente faça alguma coisa pelo bem, pelo próximo. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é fé, é acreditar. Então, esse cara que saiu lá das posses dele para ir para um lugar que os herdeiros dele teriam posse 400 anos depois, né? E é interessante, a justiça de Deus é tão fenomenal, você fala assim: por que esses 400 anos? Se você for ler lá no texto, você vai ver a justiça de Deus. Deus vai falar o seguinte, que aqueles povos cananeus, né, Sodoma morreu, Sodoma foi dizimada em função da iniquidade, da decadência. Foi o prazo que Deus deu de juízo em cima dos povos cananeus. Sim. Por isso que quando Moisés marcha para lá, não era para deixar ninguém vivo, porque já tinha sido decretado, Deus já tinha decretado juízo em cima de todos os povos que estavam naquela terra. Então, isso é interessante a gente observar. Quer dizer, é a consequência, aqui, né? A consequência da fé as obras que você faz em função de Deus, do Espírito Santo, do seu relacionamento, da sua fidelidade. Mas o que a gente está querendo destacar aqui é só que a fé existe um amadurecimento, né? Sim, existe. Existe um amadurecimento. A fé, quando você crê, você recebe uma fé ainda criança, né? Paulo compara isso. E tá lá na leitura diária de Coríntios, ele está falando exatamente isso. Está falando: olha, vocês são crianças carnais quando você crê. Da maturidade evoluir. E a demonstração dessa maturidade que vem é justamente as obras, né? Que vão exatamente. Fluir. Então, galera, a gente avançando nisso aí, ele entra para Davi, assim também Davi, né? E é interessante que ele fala: olha, declara que bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Só que aí, quando ele entra de fato no que Davi disse, o que Davi de fato disse? Davi de fato disse assim:
Deixa eu voltar aqui no texto. Ó. O que Davi de fato falou é: como são felizes aqueles que têm as transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Então, repara que interessante. Lembra que eu disse na aula anterior, aquele gráfico, né, do perdão e da justificação? Eu trabalhei como coisas separadas, mas eu disse que elas acontecem simultaneamente. Você é perdoado e justificado. É uma coisa só. E aqui Paulo está mostrando justamente isso, como que é uma coisa só. Ele está falando, olha, pela fé eu recebo justiça, né? E, ó, eu grifei o lugar errado. Aqui, ó. Ele está falando, ó, Davi diz a mesma coisa. A felicidade do homem a quem Deus acredita justiça. Só que o que Davi disse é aqueles cujas transgressões são perdoadas. Veja que o perdão e a justificação estão ligadas numa coisa só, tá? Então, se você recebe a justiça, você está sendo perdoado. Beleza. E aí eu te pergunto, né, uma aplicação para a sua vida. Você tem vivido cheio de alegria? Você se sente bem-aventurado por causa do perdão recebido? Ou será que você ainda se pega, às vezes, aí, esmagado pelas culpas, pelas acusações, tá? Porque a palavra ali é bem-aventurado aquele que tem os pecados perdoados. E você entra nesse critério se você tem fé em Cristo. Então, essa bem-aventurança é uma promessa de Deus para mim, é uma promessa de Deus para você. Bem-aventurado é uma expressão muito profunda, e não dá tempo daqui da gente entrar muito, porque eu preciso terminar a aula, mas uma analogia legal que eu já encontrei é o seguinte: se a vida é como se fosse uma onda do mar, você ser bem-aventurado é aquela pessoa, sabe, que agora está surfando na onda, a onda está a seu favor. Você entendeu como que a coisa é e você está surfando a onda de Deus. Agora, a pessoa que não é bem-aventurada é aquela pessoa que a onda vem e te quebra. A onda vem e cai em cima de você. Então, quando você se alinha aqui, você entende essas coisas, você agora é bem-aventurado, cara, você surfa na vida, você está cheio de alegria, você, sabe, você se sente Deus ao seu favor. Você é como um barco a velas e você entende que Deus está soprando e Ele está te levando, sabe? Você é bem-aventurado. Você tem um caminho a seguir e Deus está com você. É uma aventura? Mas você sabe que Deus está te guiando. Ele está te protegendo, Ele é o seu pastor, que nada vai te fazer falta, que Ele vai te levar para os pastos verdejantes, que ainda que você passe no vale da sombra da morte, Ele está com você, sabe? Ele te consola, Ele te guia. Então, você é bem-aventurado e você vai se sentir dessa forma, entendendo o seu perdão. Quem muito foi perdoado, muito ama. Você precisa entender e ter a consciência limpa do seu perdão. A palavra diz em Hebreus, né, que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. A palavra diz ainda em Hebreus que nós devemos nos achegar a Deus com a consciência purificada. Com a consciência purificada. Será que você se achega diante de Deus com a consciência pura? De uma pessoa que foi perdoada? Ou será que você se achega a Deus cheio de culpas, cheio de acusações? Irmão, cale a voz do inimigo na sua mente. Cale essa voz de acusação, né? Porque os seus pecados foram perdoados. Bem-aventurado, meu irmão. Bem-aventurado é você. Aleluia. E ele começa a entrar com as objeções possíveis, né? E ele lembra que Abraão recebe a justificação quando ele ainda era incircunciso. Logo, Abraão é pai tanto dos judeus quanto dos gentios que têm fé. Ele é pai da fé tanto dos circuncidados quanto dos incircuncisos. Isso é muito poderoso. Por isso que nós somos inseridos na aliança de Abraão, tá? Naquela que a gente viu o vídeo, nós estamos incluídos nessa aliança, porque ele recebeu antes da circuncisão. Então, ela não vale só para o povo judeu,
os povos circuncidados. Então, e aí a gente precisa entender qual que é o que a circuncisão significa, então. A circuncisão, ela é um sinal, é o que Paulo está dizendo. Ela é apenas um sinal, um selo da justiça. Qual que é o objetivo desse sinal? Mostrar que ele tinha fé. Então, o objetivo, né? Paulo está sempre mostrando que ele é pai de todos os que creem. E aí, o verso 13 entra e fala da promessa, né? Que, portanto, nós recebemos junto com Abraão uma promessa. A promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Uma promessa que é pela fé, não pela obediência à lei. Herdeiro do mundo. Lá nas bem-aventuranças, né, de Mateus 5, quem aí, vocês não estão fazendo, porque vocês estão fazendo o curso aqui comigo, né? Mas o Samir está dando curso lá de Sermão do Monte. E lá nas bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças de Jesus é: bem-aventurados mansos, pois herdarão a terra por herança. Né? Herdarão por herança, ficou pleonasmo aqui. Herdarão a terra. Então, olha que interessante. Existe uma promessa de sermos herdeiros do mundo, recebida pela fé. Ela foi dada a Abraão e nós estamos incluídos como filhos de Abraão. Somos considerados herdeiros do mundo. Cara, você tem noção de um negócio desse? Eu não tenho noção, sério mesmo. Nós estamos recebendo a terra por herança, meu Deus. E, né, a gente não tem tempo aqui nesse curso, mas quem aí fez curso de Apocalipse com o Samir, por exemplo, e eu até substituí o Samir muitas vezes lá, a gente falava muito sobre isso aí, o Jason vai lembrar. Quem aí fez Apocalipse última turma, pessoal? Alguém aí mais, além do Jason? Maria das Graças. Quem mais? O Idné. Muito bem. Então, vocês vieram por causa da minha propaganda lá, né, galera? Então, agora tá explicado. Tá explicado o que vocês estão fazendo aqui, né? Gente, eu falava muito lá o seguinte, que existe a promessa da restauração da terra. Jesus voltará não para jogar a terra no fogo, mas para restaurar a terra. Há essa promessa, gente, desde Adão. Adão foi criado para realmente encher a terra, dominar a terra. E Jesus, que é o último Adão, ou o segundo Adão, ele vem para cumprir essa palavra de dominar sobre a terra, de encher a terra com a glória de Deus. E nós, que somos aí filhos de Deus, herdeiros do mundo com Abraão, com essa bênção, né, de que alcança todas as nações, veja, o mundo é nosso. Nós herdaremos a terra. É claro que haverá galardões diferentes, níveis de galardão diferentes, mas nós somos aí herdeiros do mundo. Isso é muito importante, pessoal. Existe hoje em dia, eu faço parte de um grupo na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, em que nós temos estudado lá uma coisa mais recente, né? Chama ecoteologia. É a teologia que vai lidar com, principalmente, como que o homem deve lidar com a natureza. Isso é uma coisa que tem surgido muito forte aí nesses últimos anos, porque existe toda essa causa ambiental aí que está, e muitas pessoas estão pensando que a causa ambiental ela é monopólio da esquerda. Mas, na verdade, não. A causa ambiental não é monopólio da esquerda, das ONGs, que o pessoal é ateu, que o pessoal é panteísta. Não. Nós somos herdeiros do mundo. Há uma promessa de restauração da terra. Deus, desde Adão, existe um mandato cultural de guardarmos, cultivar e guardar a terra, né? Existe um bom relacionamento do ser humano com a terra, com o planeta, com a natureza. Então, é interessante essa questão. Dizem algumas lendas aí, né, que
que Martinho Lutero, quando ele descobriu isso, ele saiu correndo do seu quarto, lá onde ele estava estudando a Bíblia, foi lá no quintal lá da casa dele e ele plantou uma árvore. Diz a lenda que ele percebeu isso, cara, Deus há de restaurar a terra, nós somos herdeiros do mundo, essa terra é nossa, Deus não vai jogar isso no lixo, né? Então ele quis, né, de certa forma ali mostrar, cara, eu tenho parte com esse lugar, né? Eu tenho parte com esse lugar. E aí às vezes a gente não para pensar, mas o mau relacionamento com a natureza é uma coisa burra que nós fazemos. Jogar lixo e tal, é um feio, porque a terra é nossa, entendeu? Nós herdaremos essa terra. Imagina o seu pai te deixar um lote, e aí todo dia você vai lá e põe fogo no lote, joga lixo no lote. Faz sentido um trem desse? Não faz. E a gente precisa entender que nós somos herdeiros desse planeta. Deus, né, o Senhor Jesus, lá no milênio, há de restaurar a terra, mas nós precisamos entender isso, que essa terra é nossa. E, né, poderemos aí reinar com Cristo nessa nova criação. Então, não dá para a gente entrar muito aqui, mas me dá uns minutinhos a mais aí, ó. Então, veja como que Gálatas também fala disso. Olha, prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, né, por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Veja que Paulo, gente, interpreta essa promessa como sendo o evangelho. É muito louco isso. Por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. E Paulo já interpreta, então, o que é essa bênção que Deus estava dizendo? É a bênção do evangelho, é a bênção de ser justo, é a bênção de receber a justiça de Deus em Cristo. Essa é a verdadeira bênção. Você, quando você prega o evangelho aí na sua célula, irmão, no seu trabalho, para sua família, você tem que se sentir parte dessa promessa. Você já parou para pensar nisso? Que toda vez que se anuncia o evangelho na sua célula, você está cumprindo essa palavra. Todas as nações, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você já parou para pensar isso? Porque é isso que é. Então ele fala, assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Gálatas 3:29 diz também, né, a questão de herdeiros. Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Seguindo aqui, a questão da lei, né? A lei opera a ira, onde não há lei, não há transgressão. Já falamos sobre isso. Agora, isso aqui, eu não vou ter tempo de perguntar aqui para vocês. Esse verso é muito interessante, ó. Abraão creu em Deus, a saber, aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão creu em Deus, a saber, aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O que você entende aí, né? Vou explicar de uma vez, não vai dar tempo. Deus que vivifica os mortos, o que significa aquilo? Ele está fazendo uma referência à situação ali de Gênesis 22, porque Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Como assim? Gente, lá em Gênesis 22, quando Deus fala, Abraão, sacrifica Isaac, é a nossa imagem aqui de fundo, lá está escrito o seguinte, deixa eu ver se está escrito aqui, se eu selecionei esse texto aqui. Gênesis 22... não, aqui não está o Gênesis 22. Mas você pode voltar lá no texto depois, na sua Bíblia aí. Abraão chega lá para os servos dele e fala assim, olha, nós vamos lá fazer o sacrifício, depois voltaremos. Quando Abraão fala voltaremos, é estranho, porque Deus falou, Abraão, vai lá e sacrifica seu filho. Só que aí ele sabe que está indo lá sacrificar o filho, só que ele vira para o servo e fala assim, daqui a pouco nós dois voltamos. A Bíblia interpreta isso como sendo a fé de Abraão, crendo que mesmo matando, sacrificando o seu filho Isaque,
que mesmo se ele sacrificasse Isaac, ele tinha a fé de que Deus ressuscitaria Isaac. Então, Abraão creu num Deus que vivifica mortos, que ressuscita mortos. Isso é muito extraordinário. Nunca, vou falar igual Lula, nunca antes na história desse país, né? Gente, nunca antes na história alguém tinha sido ressuscitado. Nunca ninguém ressuscitou. Nunca sequer alguém tinha pensado na existência desse milagre. Mas Abraão creu na ressurreição de Isaac. É uma fé criativa. Meu Deus. Às vezes você fala, nossa, mas isso não tem como Deus fazer. Meu Deus. Meu irmão, você nunca ter visto não quer dizer que não existe. Olha que coisa. Deus, ele é capaz de fazer coisas que nunca antes aconteceram. Né? Existem milagres que vão acontecer que nunca ninguém experimentou. São coisas extraordinárias, né? O pessoal, o pessoal que gosta de milagres aí tem até uma classificação para isso, milagres criativos. Milagres criativos. Então, como o Aleph está falando, é infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Cara, Abraão creu na ressurreição de Isaac sem nunca ter existido, ouvido falar de ressurreição. Então, ele creu num Deus que ressuscita os mortos. E aí, a segunda parte do versículo diz, o Deus que chama aquilo que não é como se já fosse. O que significa isso aí? Tá? Tem a ver com o fato de Deus ter chamado Abraão de pai de multidões. Abraão significa isso. Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. E Abraão significa pai de multidões, ou pai de nações. Quando Deus chama ele de Abraão, ele não tinha filho. Ele não tinha filhos ainda. E então, Paulo está dizendo o seguinte, que o nosso Deus, ele está chamando Abraão de uma coisa que ele não é, como se ele já fosse. O seu nome agora é pai de multidões. Mas Abraão deve ter ficado pensando, mas Deus, eu não sou pai de multidões, que coisa louca é essa? Então, porque o nosso Deus, veja esse slide, o nosso Deus é um Deus de fé. Olha que coisa. Deus é um Deus de fé. É o que Paulo está querendo fechar aqui, mostrando. Que a fé não é uma invenção do Novo Testamento. A fé não é simplesmente um método de Deus. Deus é um Deus de fé. Não é apenas um método de salvação, já que as obras falharam. Não, faz parte de quem Deus é. Quando Deus, lá em Gênesis 1, na criação, ele vira e fala, haja luz e houve luz. Gente, isso é o que esse versículo quer dizer. Deus chama aquilo que não é como se já fosse. Gente, o que é luz antes de existir luz? Já parou para imaginar isso? Deus fala, haja luz. Mas como assim? Não existia luz. É até filosófica a coisa aqui. Essa hora da noite, você é cansado e eu falando esses trem difíceis. Mas Deus fala, haja luz. Só que luz não existia. Mas entenda, existia dentro de Deus. Deus fala de uma coisa que não existe como se ela já existisse. E aí essa coisa passa a existir. Que coisa louca. Ele fala de uma coisa que não existe e essa coisa passa a existir. E aí qual que é a aplicação disso para a nossa vida, né? Você tem desenvolvido esse tipo de fé? Em várias passagens, a fé está relacionada com a nossa fala. E o próprio exemplo de Deus, né? Deus disse, haja luz. Isso mostra que o Deus é um Deus de fé. Ele fala de algo que não existe e essa coisa passa a existir. Em Marcos 11,
Jesus fala, se você disser a este monte, arreda daqui, vai para lá, será feito conforme foi dito. A ênfase de Jesus não é o monte sair e andar. O objetivo da mensagem de Jesus ali é que a fé sempre está acompanhada do dizer. A fé necessita que você diga. Você tem que dizer. Em 2 versículos, a palavra dizer aparece 3 vezes. 2 Coríntios 4,13, citando o rei Davi, crie, por isso falei. Quando você crê, quando você tem fé, você fala. A fé deve ser acompanhada de fala. Por isso que lá em Romanos 10, vai falar que aquele que crê no coração que o Senhor Jesus é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos e confessa com a sua boca, será salvo. Porque a fé sempre está acompanhada da fala. São inseparáveis. Por isso, desenvolva esse tipo de fé na sua vida. Será que você tem falado com fé? Será que nas circunstâncias da sua vida você utiliza fé? Né? Deus chama Abraão de pai de multidões antes dele ter filhos, ele estéril. Deus é um Deus de fé. O que você tem dito para as áreas da sua vida, né? Deus vira para Gideão, eu li esses dias, eu estava lendo Juízes. Valente guerreiro. Gente, Gideão, o cara mais cagão lá, né? Medroso, e Deus vira para ele, valente guerreiro, porque Deus é um Deus de fé, entendeu? Quando Deus fala, a coisa se torna. Deus vira para Pedro, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, tu és Pedro, né? Ou seja, você é uma rocha, Pedro. Você é uma pedra. E é muito estranho, porque Pedro não tem nada de rocha, meu Deus do céu. Pedro é o cara mais inconstante ali da história. Ora ele está de um jeito, ora ele está de outro. Mas Jesus está falando, você é pedra. Então é importante o seguinte, a gente precisa desenvolver esse tipo de fé que fala, esse tipo de fé que declara. Né? Não é para sair usando isso à torto e à direito, você tem que entender aquilo que você está dizendo, né? Isso tem que estar acompanhado de uma certa noção bíblica, porque o pessoal usa isso de forma errada, essa declaração de fé virou uma coisa assim, boba. Esse negócio da a palavra tem poder foi até banalizado. Você fala tudo agora, eu não posso nem falar, sei lá, eu tô com... A pessoa vai no médico e fala, o médico fala, você está aqui no exame, aqui, está falando que você está com tal doença. Aí a pessoa chega lá na igreja e pergunta, fulano, o que deu lá no exame? Aí você vai e não fala, não. Porque você está com medo de falar, porque se você falar, você está profetizando que você tem aquela doença. Não, irmão, aí você tá pirando, né? Você começou a usar a coisa excessivamente errado. Agora, uma coisa é legal, você pode sim declarar saúde sobre a sua vida. Senhor, eu declaro saúde sim, eu sou saudável, Pai. Eu sou saudável, né? Eu sou santo em Cristo. Você tomar posse dessa identidade mesmo bíblica, né? Essa identidade bíblica. E tem gente que, igual eu tô falando, usa excessivamente errado. A pessoa pisa ali no apartamento e começa a falar, esse apartamento é meu. Beleza, pode ter fé para isso sim, mas a gente tem que ter um certo equilíbrio para isso, né? Às vezes não é vontade de Deus você estar naquele apartamento, não é verdade? Naquele lote, aquele carro, né? Então a gente tem que sondar a vontade de Deus. Galera, estamos aí avançados no tempo. Eu queria fechar com esse exemplo aqui da fé de Abraão, para que você possa ser edificado e resolver lá o formulário. Isso aqui vai cair no formulário, então é dica de fim de aula, olha. Então, os pontos da fé de Abraão, uma fé que foi amadurecendo. Olha aí. Abraão, ele creu contra a esperança. Fala que ele não enfraqueceu na fé. Fala que ele não atentou para o seu corpo. Então, veja aí, ó. Não atente para as circunstâncias, não olhe para as circunstâncias. Ele quis olhar para Jesus, ele quis olhar para a promessa. Ele não duvidou da promessa.
Ele não atentou, ele não ficou assim, mas o meu corpo aqui não dá conta mais, a minha esposa não dá conta mais. Não, ele não se atentou para isso, ele se atentou para a promessa, sabe? Para o poder de Deus. Se Deus falou, acabou. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Alguns dizem que o fato dele permanecer com fé é o que deu glória para Deus. Outros já interpretam diferente. Vai falar que ele foi fortificado na fé por meio de dar glória a Deus mesmo na tribulação. São duas interpretações possíveis. Sabe aquela música, né? Eu vou passando pela prova e dando glória a Deus, né? Às vezes é isso que você precisa. Passar pela prova, dando glória a Deus, porque isso fortifica a sua fé. E aí, para fechar, estando certíssimo que o que ele tinha prometido, também ele era poderoso para fazer. Gente, é assim que nós devemos agir na tribulação. A fé de Abraão é a mesma fé que a nossa. Abraão creu na ressurreição do filho, que morreria como cordeiro, sacrificado. Nós também, assim como Abraão, cremos na ressurreição do filho, sacrificado como cordeiro. A fé de Abraão é a mesma que a nossa. Por isso somos filhos de Abraão. Abraão entendeu o evangelho antes de Jesus vir. Abraão entendeu que um dia um filho seria sacrificado. Ali ele não precisou fazer isso, mas se precisasse, ele teria feito. E se ele tivesse feito, ele creu na ressurreição. Nós também cremos na ressurreição do filho da promessa, que é Cristo. Cristo é o filho da promessa que ressuscitou. Você entende o poder disso, irmão? Que a nossa fé é a mesma de Abraão. Então, é com isso que a gente termina a aula de hoje. Eu quero orar. Pai, obrigado. Feche seus olhos aí, irmão. Para o que você está fazendo. Eu sei que você já está aí arrumando aí para fechar o dia. Para aí. Porque agora eu quero ministrar uma renovação da fé na sua vida. A forma como você está lidando com a tribulação. A fé como você está lidando com as circunstâncias aí na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua célula. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que os olhos de cada um aqui que está nos ouvindo, os olhos de cada um se virem agora, Pai, para a promessa. Que os olhos de cada um aqui agora, Pai, se virem para a promessa de que no final vai dar tudo certo. Não, Pai, o nosso certo, mas o certo de Deus. No final, Cristo voltará. No final, Pai, ressuscitaremos. No final, a terra será restaurada. No final, teremos vida eterna. No final, herdaremos o mundo. No final, a doença não vai existir mais. No final, Senhor, a morte não terá mais poder. No final, nós lemos o final do livro, Senhor. Nós lemos o Apocalipse. Nós lemos o final da história. Vai dar tudo certo. Cristo já venceu. E essa fé, Pai, nos sustenta. Essa fé nos sustenta a caminhar. Essa fé nos sustenta na tribulação. Que na tribulação nós seremos aprovados. Na tribulação nós daremos glória a Deus. Nos sustenta, Senhor, nessa fé. Nos sustenta, Pai, como a fé de Abraão. Eu oro, Espírito Santo. Eu oro, Espírito Santo. Fundamenta a fé no coração de cada um, Pai. Assim como diz em Efésios 3. Fortalece, Pai, o homem interior. Aqueles que estão aí vivendo dificuldades. Fortaleça, eu oro, Pai, abençoa agora. Em nome de Jesus, com uma fé firme. Uma fé que não se atenta para a circunstância. Uma fé que não olha para as ondas. Uma fé que fica olhando para Jesus. Uma fé que crê na promessa, independente da circunstância, Pai, em nome de Jesus. Amém.